Tem aqui uma pessoa que não quer ser identificada e ela fala assim: padre, eu gostaria muito que o senhor me orientasse, pois eu sinto muita dificuldade em lidar com o meu desejo de viver a castidade nos dias de hoje. Eu tenho 28 anos, tenho esse propósito, mas em um mundo de valores tão invertidos, padre, eu me sinto pressionado. Isso me faz ficar ansioso, pois eu quero encontrar alguém que realmente me faça feliz e que possa me entregar, mas muitas vezes eu não sei esperar pelo momento certo, e então acabo desanimado em muitos momentos. Como posso manter esse propósito de viver castamente, padre, e aceitá-lo como um valor em minha vida, mesmo com toda essa pressão, até que eu realmente encontre alguém que tenha o propósito de viver esses mesmos valores considerados por mim importantes? Muito obrigado. Meu querido, viver a castidade será sempre um exercício de muita luta. Primeiro porque a gente tem que ressignificar a sexualidade na nossa vida. No início do programa nós dizíamos que nós vivemos de maneira muito superficial. Sim, cada vez mais, minha gente. Nós somos estimulados a pensar de maneira rasa o tempo todo. Infelizmente, a programação que nos oferece na televisão, se é uma programação mais inteligente, ela não tem audiência, em pouco tempo ela cai por terra. Então, com isso, nós vamos ficando muito superficiais nas elaborações que nós fazemos da própria vida que nós vivemos. Eu preciso elaborar a minha existência do ponto de vista conceitual. Eu preciso me pensar. E uma das coisas que sofre justamente com essa superficialidade é a sexualidade. Primeiro que a gente nem sabe distinguir muito bem sexualidade de vida genital, de vida afetiva. Muitas vezes as pessoas pensam que a sexualidade se resume à vida genital, não é não. Eu sempre gosto de dizer, a relação genital é diferente de uma relação sexual. A relação genital é aquela em que o outro não passa de um objeto do meu prazer. É apenas o contato entre os corpos, o que pode ser muito frustrante depois que termina. Se você for parar para ouvir as muitas mulheres que estão hoje sendo vítimas de seus maridos, porque não se sentem amadas sexualmente, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Casamento é um risco, porque justamente falta o cultivo, falta espiritualidade, falta profundidade na vida a dois. O casamento se limita a ser vida genital. Por isso que em pouco tempo perde-se o interesse pelo outro, cansa, fica cansativa, vira muitas vezes um fardo para a mulher, porque a mulher tem uma maneira muito diferente de interpretar a vida sexual. Infelizmente, vamos fazer aqui a nossa meia-culpa. O homem por ser... eu não vou ficar pondo defeito na gente, não. Vou falar que por causa da diferença humana que existe entre homem e mulher, muitas vezes o homem faz a sua vida sexual ser meramente genital. E para ele isso não é tanto um problema. Mas para a mulher, quanto sofrimento no coração de uma mulher, porque ela se limita a ter uma relação genital. O sexo é muito mais, a vida sexual é muito mais que vida genital. A vida sexual engloba os sentimentos, engloba o amor, engloba o carinho, a atenção. A vida genital não, terminou, acabou. Um vira para um lado, vira para o outro e vão dormir. Então, meu amigo, é luxuoso pensar a sexualidade hoje a partir da castidade, que até os casais casados podem experimentar o valor da castidade. Não estou dizendo que você não terá vida sexual com a sua esposa, não. É que você terá uma compreensão da sua vida sexual a partir de um princípio fundamental que a castidade coloca, que é o profundo respeito pelo outro. Não é um moralismo você fazer a abstenção da vida genital antes do casamento, porque você já está experimentando a vida sexual que engloba o afeto, que engloba o amor, que engloba o respeito e até mesmo a excitação que você tem pelo outro. Porque também outro dia não, já tem muitos anos,
eu encontrei um rapaz na Canção Nova, eu era padre recém-ordenado, e ele veio me contar que ele iria se casar daí 15 dias, e ele me contou com muito entusiasmo que durante os 2 anos de namoro, ele conseguiu viver plenamente a castidade com a namorada dele. E ele se orgulhava de que durante esses 2 anos de namoro, ele nem sequer excitado havia ficado com a namorada. Quando ele me disse isso, me bateu um desespero. Meu amigo, você não pode nem se casar desse jeito. Viver a vida de castidade não significa você não ter interesse, apetite sexual pelo outro. A castidade não é essa coisa que nos coloca dentro de uma couraça como se nós fôssemos assexuados. Não, a castidade é você saber que o outro lhe é aprazível do ponto de vista sexual, existe a atração sexual, e você racionalmente diz a você e ao outro que esse prazer vocês vão reservar para o futuro. Se não existe a atração física, é possível que esse casamento nem seja válido. Um equívoco daquele rapaz. Quando eu digo para vocês que é luxuoso pensar a castidade nos dias de hoje, é porque a gente se limita a pensar que a castidade é a mera abstenção da vida sexual, da vida genital, desculpa. Não, é muito mais. É antes de tudo uma experiência de autoconhecimento, de autocontrole. No mundo que pensa tudo de maneira muito rasa e que forma gente rasa, é possível que a gente vá pensar os nossos instintos sexuais, todos muito à flor da pele e sem nenhum controle sobre eles. Isso vira um desastre na vida da pessoa. Quantas meninas hoje, perdendo a dignidade, porque não são capazes de viver a castidade? No primeiro encontro com o rapaz, já vão para o motel com ele, já se entregam, e depois ficam chorando porque aquele rapaz não a valoriza como ela precisa ser valorizada. Mas é claro, se você foi tão fácil para ele, é bem provável que ele esteja pensando que você seja fácil para qualquer um que chegue na sua vida. Vá conversar com os homens, vá conhecer os seus bastidores para vocês verem. Eles vão querer casar com quem se preserva. Ah, padre, esse pensamento é machista. Não, eu estou apenas te alertando que também um homem pode cair nesse relativismo. Uma mulher também pode fazer a sua escolha pensando naquele que foi mais difícil para ela. O que eu estou dizendo é que a dignidade, ela pode ir embora quando você não tem um controle do seu apetite sexual. Isso pode abrir portas para muitos processos destrutivos na vida de uma pessoa. Sim, a sexualidade é uma porta que abre, que pode nos trazer um processo de destruição muito severo, muito grave. Por isso, meu amigo, quanto mais você se conhecer, quanto mais você mergulhar nesses subterrâneos do ser, maior será a sua capacidade de administrar a sua sexualidade. Inclusive, desdobrando-a numa vida afetiva. Eu sempre digo isso. Como é que o padre pode viver a sua castidade? É só ele não abrir mão de ter amigos. É só ele descobrir as dimensões positivas dessa restrição da vida genital, que me dá uma concentração maior nos meus projetos. Sim, eu tenho consciência disso. A castidade já era uma opção na Idade Média, não era para religiosos não. Os professores acadêmicos faziam opção pela vida casta. Eles se casavam com o conhecimento. Um padre, se ele tem bons amigos, se ele enche o coração dele de amor, de afeto, se ele se doa no dia a dia, as irmãs a mesma coisa, as religiosas, quando elas se empenham no amor ao próximo, nos projetos que a realizam, não é que vai ficar mais fácil administrar. Não é que ela não vai ter problemas com a sexualidade, não. É que você vai ficar mais harmonizado. Porque as dificuldades existem em todas as dimensões da vida. Você faz a experiência de não ser um religioso como eu sou. E você precisa se preservar.
para que a sua dose de autoestima continue te protegendo, te dando imunidade? É assim que funciona. A sexualidade, quando ela é compreendida apenas como uma genitalidade, ela reduz o ser humano a ser um mero objeto para o outro. E você não pode se tornar um mero objeto. Você é alguém que tem valor. Então, no esforço pela castidade, busque sempre conhecer-se, para que no momento que você estiver diante de alguém que merece a sua totalidade, você esteja pronto para oferecer. Minha gente, o nosso programa está chegando ao fim. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você que é de Juiz de Fora para estar comigo aí no dia 18 de novembro no Cine Teatro Central. Esse show era para ter acontecido hoje, na verdade, dia 11, mas ele foi transferido para o dia 18. Por problemas meus, viu? Problemas de agenda. Então você é o nosso convidado para estar conosco. Povo de Juiz de Fora e região, meu querido amigo Fabiano que está organizando, muito obrigado pelo carinho, pela forma respeitosa com que vocês têm nos proporcionado esse retorno a Juiz de Fora. Vamos continuar a nossa luta por fazer esse mergulho no ser, por buscar as alturas e qualificar cada vez mais o nosso coração. A qualidade da nossa vida depende do tanto que a gente se investiga. A qualidade da nossa vida vai depender da disposição que nós teremos para lidar com os subterrâneos do nosso ser. Tire um tempo para você. Tenha um tempo para você prestar atenção em você. Tenha um tempo para você prestar atenção no jogo que você faz, na maneira como você se articula na vida, o que você atribui ser valioso, o que para você tem sido importante. Desça lá no fundo dos seus significados. Não tenha medo. Não tenha medo de investigar com profundidade as suas escolhas, os seus amores, os seus valores, para que, munido deste autoconhecimento, você alcance as alturas. Fazer o mesmo roteiro que os santos fizeram, do chão ao céu. Não se chega à vida mística sem antes passar pela dureza das pedras, pela dureza do chão. Eu desejo do fundo do meu coração que esse processo seja interminável em todos nós. Que a gente nunca se sinta satisfeito com aquilo que espiritualmente a gente já alcançou. Não para ser uma vaidade, mas para crescer dentro de nós a consciência de que quanto mais a gente se tem, muito mais a gente terá a Deus. E quanto mais a gente tem a Deus, muito mais a gente se tem. É um ciclo que nunca termina. Quanto mais eu me conheço, muito mais eu conheço a Deus. Quanto mais conheço a Deus, muito mais eu me conheço. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.